Oi pessoal, eu sou o professor Marcos Gonçalves e nós estamos aqui para a nossa aula 09 de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a equação do segundo grau. Mais propriamente nós vamos falar sobre a fórmula do Bhaskara. Aliás, a fórmula do Bhaskara que não é do Bhaskara. Já já a gente explica essa história. Quando você resolve um problema do segundo grau, quando você resolve uma função quadrática, você é obrigado a resolver, no decorrer da resolução, uma equação do segundo grau. Então é para isso que nós aprendemos a equação do segundo grau. Observe que quando a gente resolve uma equação do segundo grau, só interessam, as partes que são interessantes são as raízes. O restante, o delta, quanto deu, não sei o que mais, isso não é relevante para a solução do problema. Então nós falamos em fórmula do Bhaskara porque só na literatura brasileira, só no Brasil, é que você pega um livro e está escrito lá fórmula do Bhaskara. E em nenhum outro lugar está escrito. Se você pegar um livro chileno, por exemplo, vai estar escrito fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Tem nada referente a Bhaskara. Por quê? Porque o Bhaskara não tem nada a ver com essa fórmula. O Bhaskara foi realmente um grande matemático. Ele era um hindu que viveu lá no século XII. E no século XII não sabia nem resolver a equação. Ele era um grande matemático. Ele resolveu diversos problemas. Sabe aqueles problemas, por exemplo, que tem na trigonometria? Seno de A mais B, que você aprende com aquele versinho, né? Pois é. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pois bem, isso é do Bhaskara. O seno da soma e o seno da diferença. Mas esta fórmula da equação do segundo grau não é do Bhaskara. Ela era já conhecida pelos babilônios há mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, AC. AC é antes de Cristo, não é antes do coronavírus. Hoje nós temos também AC e DC. AC é antes do corona e DC é depois do corona. Então essas fórmulas que se apresentam lá no ensino fundamental deveria ser acompanhada da história da matemática para que as coisas ficassem mais claras e ficasse mais atraente, mostrasse como se é realmente a resolução com a fórmula de Bhaskara, quanto tempo ela demora e que existem outros métodos que não são o chamado fórmula do Bhaskara, que resolve isso com muito mais facilidade. Como só nos interessa saber quem são as raízes, o x', o x duas linhas, é claro que para nós interessa resolver isso da maneira mais rápida possível. E é o que nós vamos fazer. Primeiro nós vamos resolver uma equação do segundo grau. Primeiramente nós vamos usar a fórmula do Bhaskara. E depois nós vamos usar uma outra fórmula que vai nos permitir chegar no mesmo resultado, nas mesmas raízes, de uma maneira bem mais rápida, que é o que interessa para o aluno que vai fazer o Enem. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu queira resolver, eu fiz um problema, resolvi um problema e deu numa equação do segundo grau esta bem aqui. A primeira coisa que a gente faz é não trabalhar com A negativo. A primeira coisa que a gente faz é justamente identificar os coeficientes, as letrinhas. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Olhando nesta equação, eu tenho que o A vale menos 2, que o B vale menos 3 e que o C vale mais 2. Note que A, B e C, quando a gente fala em coeficiente, é o número acompanhado do seu sinal. Toda vez que você resolver uma equação do segundo grau, olhe primeiro para duas coisas. A primeira delas, o A não pode ser negativo. Não é que ele não possa ser negativo. Se ele não ficar negativo, melhor. Então, toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, que o A tiver negativo, a primeira coisa que você faz é multiplicar por menos 1. Tá? Primeira coisa que você faz é multiplicar por menos 1. Porque aí a multiplicação por menos 1 só troca de sinal. E o A que era negativo vai virar positivo, o que facilita a compreensão. Então aqui o A que era menos 2 vai virar mais 2. E o termo vai ficar 2x².
O B, que era menos 3, vai virar mais 3. E o termo passa a ser 3x. E o C, que era mais 2, passa a ser menos 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, ao resolver essa equação aqui de baixo, eu não preciso mais da equação de cima, tá? A equação de baixo, as raízes delas são as mesmas de cima. Feito isso, o segundo passo é você ver se dá para simplificar. Aqui dá por 2, aqui não dá por 2, aqui dá por 2. Ou seja, esta mini equação aqui não dá para simplificar. Se desse para dividir tudo pelo mesmo número, o primeiro passo seria simplificar, tá? Agora que nós já fizemos a primeira parte, agora vamos ver, colocar quem é o A. O A é o 2, agora o B é o 3 e agora o C é o menos 2. E vamos calcular o delta. Vou escrever bem aqui, ó, cálculo do delta. Primeiro, o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Primeiro você calcula o delta, porque é o delta que vai te dizer se a equação tem ou não raiz. Se o delta der negativo, parou aí, não tem raiz. Substituindo agora pelos valores, eu tenho delta é igual, o b é 3, fica 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. Como é negativo, fica dentro do parêntese. E agora eu vou comentando para vocês os erros que a gente descobre quando vai corrigir uma prova. Você não corrige uma prova, você é aluno ainda, não corrige uma prova. Mas nós, professores de matemática, quando vamos corrigir uma prova, nós notamos que o erro, por isso que nós sempre falamos isso, o problema do aluno está na base. Ele compreende as coisas, mas ele não sabe finalizar. Ele é aquele lutador que é muito bom de jiu-jitsu, que é bom de pernada, que é bom de aikido, mas que não sabe finalizar o adversário. Ele erra nas coisas mais bobas. Quantas vezes a gente vai corrigir uma prova e chega bem aqui, olha, onde você tem 3 ao quadrado, o aluno escreve 3 ao quadrado 6. Por quê? Ele confunde potência com multiplicação. Ah, isso não é possível, não é possível? É possível e muito, gente. Então eu vou comentando aqui os erros para você ver por que eu brigo sempre com você, que você deve saber primeiro a base, primeiro a teoria, para depois resolver os problemas. Então 3 ao quadrado é 3 duas vezes, é 3 vezes 3, dá 9. Aqui é que eu tenho uma multiplicação. E na multiplicação e na divisão tem um jogo de sinal. Sinais iguais dá sempre mais, sinais diferentes dá menos. Aqui eu tenho menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 são 16. Fazendo a conta, eu chego à conclusão que o delta é igual 9 mais 16 são 25. Logo, como ele não é negativo, significa que a minha equação, ela realmente tem raiz. Então eu vou calcular essas duas raízes. Só que eu vou calcular usando o método, a fórmula de Bhaskara. Então vamos usar agora a chamada fórmula de Bhaskara. Primeiro, nós vamos calcular aqui do lado. Fórmula de Bhaskara. Ou do Bhaskara, como eu gosto de chamar. Então a fórmula do Bhaskara me diz que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, tudinho sobre 2a. E agora eu vou substituir. Fica x igual a menos, o b vale 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de delta, o delta vale 25, fica raiz de 25, dividido por 2 vezes o a vale 2, então fica 2 vezes o 2. Agora, fazendo as contas, eu tenho x igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 25 dá 5,
dividido por 2 vezes 2 dá 4. Chegou bem aqui, ó, bem aqui. Note que eu tenho dois sinais aqui, um de mais e outro de menos. É a partir daqui que eu tiro o x' e o x duas linhas. Primeiro, tanto faz esse negócio de quem é o x', quem é o x duas linhas. Tanto faz. Eu vou usar, porque é o meu gosto, o mais para achar o x' e o menos para achar o x duas linhas. Então o x' vai ficar menos 3 mais 5 dividido por 4. É aqui que vem o outro problema que eu tanto falo. O aluno ele sabe fazer isso aqui, mas chega aqui ele erra. Menos 3 mais 5 ele se atrapalha todo. Por quê? Ele não sabe as regras de sinais. Quando você está somando, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Menos 3 mais 5 dá mais 2. Dividido por 4. Não dá para dividir, mas dá para simplificar tudo por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Então, no meu caso, o x' deu meio. Agora vamos ver o x duas linhas. Se o x' eu usei o sinal de mais, para o x duas linhas eu vou usar o sinal de menos. Então, para o x duas linhas vai ficar menos 3, menos 5. Tudo dividido por 4. Lá vai de novo. Este que eu vejo como um dos maiores problemas do aluno. Geralmente, aquele aluno que diz que não sabe, que não gosta de matemática, você pode dar 5 continhas dessa daqui para ele. Ele não vai acertar nenhuma. Menos 3, menos 5, os sinais são iguais. A gente soma e conserva o sinal. Se eu devo 3 e depois eu passo a dever 5, eu fico devendo 3, que eu devia anteriormente, mais o 5. Agora eu passo a dever 8. Então, menos 3 menos 5 dá menos 8. 8 dividido por 4 vai ficar menos 2. Então, as duas raízes, que é o que interessa para mim no problema, são meio e menos 2. Quando você resolve um problema do segundo grau, quando você resolve uma função quadrática, gente, isto tudo aqui não interessa para nada. Isso aqui, tudinho não interessa para nada. Só o que interessa são esses dois resultados aqui, ó. O x' e o x duas linhas, as duas raízes. É isso que vai interessar. Então, parece que o negócio melhor é esquecer um pouco a fórmula do Bhaskara e procurar uma fórmula que dê mais diretamente esse resultado, que me proporcione chegar mais rápido nesse resultado. Eu vou ter um lucro maior. É isso que nós vamos fazer agora. Esta mesma equação aqui, olha, eu vou resolver usando uma outra fórmula, que para não ser a fórmula do Bhaskara, eu vou tirar o Bhaskara daqui e vou chamar a fórmula do cara. Por quê? Porque a fórmula do cara, você vai chegar diretamente no resultado, que é isso que interessa. Por isso que ele é o cara. Pronto. Agora nós vamos resolver a mesma equação, só que nós não vamos mais usar a fórmula do Bhaskara. Nós vamos usar a fórmula do cara. Do Bhaskara não vamos mais usar, só do cara, que é para a gente chegar rápido no resultado. Primeiro, como A ele é negativo, primeiro nós vamos multiplicar por menos 1. É sempre bom fazer isso. Então, vai trocar de sinal. O A, que era menos, vai virar mais 2x ao quadrado. O B, que era menos, vai ficar mais 3x. E o C, que era mais, vai ficar menos 2. Agora eu tenho que o A vale 2, que o B vale 3 e que o C vale menos 2. Então a de cima não serve mais para nada, certo? Segundo, toda vez que a gente for usar a fórmula do cara, a gente tem que olhar para o B. O B, obrigatoriamente, ele tem que ser par. Por quê? Porque nós vamos pegar metade dele. Se ele for par, 2, metade é 1 inteiro. 4, metade é 2 inteiro. Já se ele for ímpar, metade de ímpar é quebrado. Metade de 3 é 1,5, não serve. Fica difícil fazer a conta. Então, toda vez que você olhar para o B e ele for ímpar, você tem que tornar ele par. Então, você multiplica por 2. Multiplicou por 2, ele vira par. Então, multiplicando cada termo por 2,
O A, que era 2, vou fazer aqui no meio. O A, que era 2, vai virar 4. Então, o primeiro termo fica 4x ao quadrado. Mais o B, que era 3, vai virar 6. 2 vezes 3, 6. E o C, que era menos 2, vai virar menos 4. Isso aqui é igual a zero. Agora eu tenho que o A, eu vou circular o A, olha, o A vale 4, positivo. O B vale 6, ele é par, que é o que interessa para mim. E o C, do C, vale menos 4. Observe que eu não vou achar delta, eu não vou aplicar a fórmula do Bhaskara, eu vou do Bhaskara, como eu chamo, eu vou aplicar a fórmula do cara. E a fórmula do cara vai me dar a resposta de imediato. Observe só. Qual é a incógnita que eu tenho? X. Eu quero achar o X. Então vou colocar aqui embaixo, olha, X igual. Faço um traço de fração bem aqui, ó. E começo pelo B. Por que que eu quero que o B seja par? Porque eu vou pegar metade. A metade de 6 é 3. Vou colocar 3 aqui. Agora, cuidado. Quando colocar o B, é a metade do B com sinal trocado. A gente sempre troca o sinal do B. Então, a metade do 6 é 3. Trocando o sinal, o mais vira menos. Se aqui fosse menos, para cá viria mais. Aí você escreve mais ou menos. Observa que você já começa do final, né? Lá do final. E aqui embaixo você coloca o A. Ó, tá aqui o A, vou puxar para cá. Ó. Quanto é que vale o A? 4. Bem aqui você colocou 4. Então aqui, vou voltar. Aqui é a metade do B, por isso que ele tem que ser par. E aqui a gente troca o sinal. Se ele é mais, se o B é mais, para cá vem menos. Se o B for menos, para cá vem mais. Por isso que a gente chama que é a metade do B com sinal trocado. E aqui embaixo no denominador é o valor do A, do jeito que ele está. É 4, vem 4. Bem, só falta um número bem aqui, olha. Se eu tiver esse número bem aqui, pronto. Terminou para minha conta. Como é que eu consigo esse nome? Esse número, assim. Este número que tem na frente aqui, ó, que eu coloquei, que deu menos 3, eu não olho para o sinal. Olho só para o número. Pode ser positivo, negativo, não tem problema. Eu vou olhar só para o número. O número é 3. Aí eu multiplico por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Coloco aqui do lado, porque eu vou fazer uma continha. Certo? Então eu pego aqui sem o sinal, multiplico por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. E agora eu multiplico o A pelo C. Multiplicado. Olha. O A é mais 4. O C é menos 4. Quando eu multiplicar mais com menos, vai dar menos. 4 vezes 4 dá 16. Então, quando eu multiplicar o A pelo C, vai dar 4 vezes menos 4, dá menos 16. Aí eu vou somar com esse 9 que está bem aqui. Só que ele vai trocar de sinal. O produto deu menos 16, para cá vem mais 16. Olha. E aí você faz a conta. 9 mais 16 são 25. Se esse resultado aqui der negativo, parou aqui, não tem raiz. Ele equivale ao teu delta. E agora você tira a raiz. Pega o 25 e tira a raiz. Quanto é a raiz do 25? 5. Coloca bem aqui, ó. Pronto. Terminou. Note que a tua equação você faz numa linha só. Olha. É daqui que você vai tirar o x', e daqui você vai tirar o x duas linhas. Agora, treine, ó. Treine. Eu vou pegar aqui, ó. Menos 3 mais 5 dá 2. Dividido por 4. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Tudo por 2, dá meio. Agora o x duas linhas. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Dividido por 4. Menos 8 por 4 dá menos 2. Note que é rápido e é fácil de fazer. Agora só falta você treinar. E se você tem dificuldade na soma de valores relativos, quanto é que dá menos 3 mais 5? Quanto dá menos 3 vezes menos 3? Você tem que treinar, é isso. É isso que a gente chama de base. E é isso que falta no aluno. Volte agora, pare o vídeo, dê uma pausa no vídeo. Depois nós vamos resolver mais 2 equações. Para você fixar bem. Por enquanto você pausa o vídeo, volta até que você aprenda todos os procedimentos, tá certo? Voltamos já já. Pronto. Já voltamos com uma outra equação.
Antes que eu resolva, é bom você parar o vídeo, dar uma pausa no vídeo, tente resolver sozinho. Depois que você terminar, você abre o vídeo de novamente para continuar e verifica a minha resolução, vê se a tua resolução bate com a minha. Vamos resolver. Eu quero resolver a equação 5x ao quadrado mais 4x menos 1. Nesta equação eu tenho que o A é 5, já é positivo, não preciso multiplicar por menos 1. O B é mais 4, ele é par, não vou precisar multiplicar por 2. E o C é menos 1. Ou seja, a minha equação já está pronta para ser trabalhada. Ela não tem o A negativo e o B é par. Feito isso, eu já vou começar a resolver. Vai ficar x igual, aí eu venho para cá. Primeiro, eu pego a metade de B e troco de sinal. Metade do 4 é 2. Trocando de sinal, ele é positivo, vira negativo. Mais ou menos. E agora eu pego o A, que está bem aqui, ó, e trago aqui para baixo. Olha. O A vale 5, então aqui embaixo ele vale 5. E agora vamos ver qual é o número que está faltando. Só está faltando este número aqui, que nós vamos fazer uma continha aqui do lado. Que continha é essa? É pegar esse número de cima, só o número sem o sinal. O número aqui é menos 2. Sem o sinal ele é 2. Multiplica por ele mesmo. 2 vezes 2 dá 4. Coloque bem aqui. E agora multiplique o A pelo C. É multiplicado. O A é mais 5. O C é menos 1. Quando você multiplicar 5 vezes menos 1, dá menos 5. Correto? Menos 5. Então, quando ele vier para cá, ele troca de sinal. Se o produto deu menos 5, para cá ele vem mais 5. Se ele tivesse dado lá mais 5, para cá ele viria menos 5. E aqui você faz a conta. 4 mais 5 são 9. Feita a conta, não deu negativo, é porque tem raízes. Então, você vai pegar esse resultado e tirar a raiz. Raiz de 9 dá 3. Ah, Marcos, se não tiver raiz exata, você escreve bem aqui, ó. Se desse raiz de 7, você colocaria aqui raiz de 7. Então aqui coloca o 3. E agora só vai tirar o x' e o x duas linhas. Procure fazer as contas de cabeça. Quanto é o x'? Menos 2 mais 3. E menos 2 mais 3 dá quanto? Dá mais 1. Dividido por quanto? Por 5. Dá para fazer alguma coisa? Não. Então a primeira raiz dá 1 sobre 5. 1/5. A segunda raiz é usar o sinal de menos. Então vai ficar menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3 dá quanto? Menos 5. Vai dividir por quanto? Pelo 5. E menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Note como é rápido e prático. Mas você tem que ajudar. Você tem que estudar, tem que ver. Se você está com dificuldade quando você soma números relativos, menos 2, menos 7, dá quanto? Meu Deus, mais 9, menos 9. Se você está com essa dificuldade, você faz uma pausa. Não venha para cá sem antes saber isso. É preciso ter esse pré-requisito, senão nada anda. É por isso, eu volto a dizer, quando o cara diz assim para ti, olha, odeio matemática, é mentira. Ele está apenas se defendendo. O odeio que ele diz é porque ele não sabe as coisas básicas. É justamente por isso. Então nós vamos aqui, dê uma parada, depois volte, refaça se você não fez, porque nós vamos fazer mais um exercício. Pronto. Agora eu quero resolver essa equação que começa em 1. Ah, Marcos, dá pela soma e pelo produto? Dá. Mas geralmente as pessoas que tentam fazer pela soma e pelo produto, geralmente elas se atrapalham no sinal. Quando não se atrapalham em buscar os dois números. Então, o método que nós falamos, que é o método, a fórmula do cara, ela te dá isso de maneira mais brilhante possível. Primeiro, vamos colocar os coeficientes. A gente não tem o A negativo, então no caso aqui o A vale 1. Então a gente já sabe que o A vale 1, que o B é menos 8, logo o B é par, ele já está pronto. Se ele fosse ímpar, eu teria que multiplicar por 2. E o C vale mais 12. Esse é o C.
E agora vamos pegar aqui. Qual é a incógnita que eu estou trabalhando? É o x. Então eu quero saber o valor do x. Então x igual, aí eu começo. Começa pelo b. O que a gente faz com b? Pega metade e troca de sinal. Metade do 8 é 4. Vou trocar de sinal. Sinal que tem lá é menos, para cá vem mais. Então para cá vem mais 4. É a metade de b com sinal trocado. Mais ou menos. E o a, ele vem aqui para baixo. Note que como o a é 1, não precisa escrever 1. O que já facilita bastante. Olha. Então toda vez que o a for 1, não precisa escrever 1 aqui. Agora, mais ou menos, nós vamos procurar este número bem aqui. Ó. Este número vai ser buscado da seguinte maneira. Pego o 4 que está aqui, sem o sinal, e multiplico por ele mesmo. 4 vezes 4, 16. Coloquei bem aqui. E agora multiplico o A pelo C e troco de sinal. Observe que o A é positivo e o C é positivo. Quando eu multiplicar 1 vezes 12, dá mais 12. Como ele vai trocar de sinal, para cá ele vem menos 12. Feita a conta, 16 menos 12 dá 4. Aí você tira, o sinal, tira a raiz. Raiz de 4 é 2. Pronto, terminou. Quem é o x'? Quem é o x duas linhas? Vamos lá, de cabeça. Quem é o x'? Mais 4 mais 2, mais 6. Quem é o x duas linhas? Mais 4 menos 2, mais 2. Não pode errar isto aqui. Certo? Observe como é rápido e como é fácil. Então, se você treinar, você vai ficar bam nisso. Nunca mais vai precisar da fórmula do Bhaskara. Quando falar em Bhaskara perto de você, diga que você sabe uma fórmula bem mais interessante, que é a fórmula do cara, que você chega diretamente no resultado. Ele é o cara, certo? E agora eu vou passar uma série de exercícios para você, uma série de equações que é para você resolver. Vamos lá. Então você tem aqui 10 equações que eu proponho para você resolver pela fórmula do cara, chegar logo no resultado. Interessa para nós quem são as raízes, se é que elas existem, né? Então você vai resolver isto aqui e depois que resolver, aí você vai pausar o vídeo agora, vai resolver. Depois que tiver resolvido, aí você continua o vídeo para ver se você realmente acertou o resultado. Tá certo? De volta, pessoal, com a resposta de cada equação. Antes, uma correção se faz necessária aqui na letra F. Ó. Se você olhar lá, tem 3x² menos 16. Faltou o x, né? É menos 16x menos 12. Ah, eu errei por isso. Pois é, então conserte. Outra coisa, a gente não é obrigado a chamar de x' e x duas linhas. Em geral, a gente chama assim, olha. Por exemplo, na letra C, as raízes são 1 e menos 2/3. Nós costumamos escrever assim, x' igual a 1 e x duas linhas igual a menos 2/3. Mas o certo é você escrever x igual a 1 ou x igual a menos 2/3. Certo? Observa que não é ir, é ou. No resto você vai verificar se você acertou. Na letra A dá 5/3 e menos 5. Na letra B, que não tem raiz, dá 33, volta a raiz, dá menos 3 mais raiz de 33 sobre 12 e menos 3 menos raiz de 33 sobre 12. Na letra C dá 1 e menos 2/3 ou menos 2/3 e 1, tanto faz. Na letra D, as duas raízes são meio e menos 4/3. Na letra E, menos 3 e menos 3 meios. Na letra F, dá 6 e menos 2/3. Na letra G, as raízes são 2 e 3. Na letra H, as raízes são iguais, ou seja, o teu x' vai ser igual ao teu x duas linhas, que vai dar menos 6. E na letra I, vai dar menos 2 ou 4. E na letra J vai dar 9 e 10. Agora, não pode errar nenhuma. Como a gente fala, não pode errar nenhuma. Se você errou alguma, volte, verifique onde foi que você errou
Geralmente, a gente não quer admitir, mas geralmente é nas continhas. É exatamente assim, olha, menos 2 menos 3 deu mais 5, menos 2 mais 3 deu menos 1, a gente erra nessas continhas, e a gente não quer admitir, então a gente volta e tenta acertar as coisas. Bem, espero que vocês tenham compreendido, aprendido. Este aqui é a fórmula do cara, é ela que te coloca de frente para as raízes. Procure aprender. Procure aprender, treine. A gente só aprende treinando, olhando. A única coisa que a gente absorve é a luz. Vai por mim. Até a próxima aula.